nessa. Gravando? Muito bem. Dando sequência, hoje é a nossa segunda aula falando sobre o Espírito Santo. E tem um ponto, acho que importante, antes da gente entrar no conteúdo. Eu não sei se você já ouviu falar, ou se você já pensou a respeito, mas às vezes as pessoas imaginam que o Antigo Testamento foi Deus, o Pai, quem agiu. Aí veio Jesus, no Novo Testamento, quem agiu. Aí agora é o Espírito Santo quem está agindo. Então, como se fosse uma sequência, sabe? O Pai no Antigo Testamento, no Novo Testamento o Filho e agora o Espírito Santo. Não sei se você já ouviu algo a respeito ou já pensou, mas acho que é importante a gente entender que essa ideia, ela na verdade não tem muito base bíblica para a gente acreditar nisso, porque por dois motivos, né? Primeiro, porque Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão agindo o tempo todo. Não tem no Antigo Testamento era o Pai, depois o Filho, e aí veio o Espírito Santo, né? Não, eles estão aí o tempo todo, né? Esse é o primeiro ponto, né? Então, quem acredita, de certa forma, está um pouco equivocado, porque, né, é limitar a ação da Trindade numa linha do tempo. Como se, não, agora é a vez do Espírito Santo e o pai e o filho estão fazendo o quê? Comendo pipoca, talvez, né? Não, continuam trabalhando, né? O tempo todo. O segundo aspecto, que acho que essa ideia pode ser, né, equivocada, é o fato de a gente desconectar a Trindade, né? Como se fossem pessoas separadas umas das outras e, né, quando uma está agindo, a outra está inerte, né? Está paralisada. E não é assim, né? Não é esse tipo de relação que a gente percebe. E é por isso que a aula de hoje vai mostrar para nós que o Espírito Santo, ele está o tempo todo atuando, não só nessa época, mas desde o Antigo Testamento. Então a ideia de que a gente vive a fase, né, do Espírito Santo na história da humanidade, tem um negócio voando aqui, a fase do Espírito Santo na história da humanidade, ela é um pouco equivocada, porque, né, dá a sensação para nós de que o Pai e o Filho não estão fazendo nada, ou fizeram lá atrás e agora é o Espírito Santo que está agindo. Não, o Espírito Santo sempre esteve presente na história da humanidade. É a nossa forma de enxergar que precisa ser ajustada, né? Não achar que o Espírito é quem está agindo, o Pai e o Filho estão só vendo no camarote. Tá? Por isso que a aula de hoje tem esse objetivo, né? Falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos lá? Então eu trouxe alguns slides para a gente comentar a respeito. E eu vou fazer o seguinte, eu vou alternar para cá e eu vejo os slides aqui também enquanto gravo a tela. Então, primeira coisa, né? O Espírito Santo, ele participa ativamente da criação. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 2, é bastante conhecido, né? Que é o versículo que diz que o Espírito de Deus, né, se movia sobre a face das águas. Tá? E a gente pode, inclusive, aproveitar para ler, porque eu acho que eu deixei aqui na tela. Tá? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, se ele estava se movendo, ele estava em ação, ele não estava, né, nos bastidores, só vendo a trama se desenrolar. Então, a presença do Espírito Santo, ela é evidente desde o momento da criação. Então, na criação, a gente já sabe, o Espírito de Deus estava ali. Mas tem outros versículos que ajudam a gente a aprofundar
essa questão do papel do Espírito Santo, né, atuando, participando no Antigo Testamento. Tem Jó aí no capítulo 33, na verdade. Vamos ler junto aqui. Né? Jó capítulo 33. Eu vou alternar para cá, porque eu consigo interagir com aquela tela ali. Vamos lá? Jó capítulo 33. Mais para baixo. Muito bem. Versículo de número 4. Né? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Né? A gente voltar só um capítulozinho aqui, né? Antes da gente chegar nesse capítulo 33. Um pouquinho lento, mas vai chegar. Né? Quem está falando aqui é Eliú. As falas de Eliú vão do capítulo 32 até o 37. Lembra que Jó, né, tinha seus amigos, né? Ele faz Bildade e Zofar. E Eliú é o último que fala nessa história. Né? E quando ele fala, né, ele diz, olha, aqueles 3 homens pararam de responder, né? Então Eliú ficou bravo, né? E aí também começou a falar. E nessas falas, ele traz uma verdade que para aquela época era conhecida já. Veja que a fala dele é: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele está transportando essa fala lá para o Jardim do Éden, né? Para lembrar que o Espírito Santo também esteve presente na formação do homem. Né? Então, aqui a gente está falando de muitos séculos depois da criação do homem no Jardim do Éden. Mas havia uma convicção, e aqui Eliú dá essa evidência para nós, né? A convicção de que o Espírito de Deus agiu na criação do homem. Né? O Espírito de Deus, né, além de se mover sobre a face das águas, também agiu na criação do homem, como diz aqui Eliú nessa fala. Né? Então, esse versículo é super importante porque conecta muito com o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, gerando a vida, né? Fazendo com que as pessoas se tornem seres vivos. Né? É muito complexo explicar como que isso acontece, mas eu acho que mais do que entender essa complexidade, acho que é importante que a gente saiba que o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na geração da vida nesse mundo que a gente vive. Né? Não só pairar sobre a face das águas, mas também servir como esse gatilho, digamos assim, que faz a vida acontecer. Não quero complicar esse assunto, mas se você voltar lá para Gênesis, no capítulo 1, onde foi que a vida começou? Marquinhos, aonde? Vamos ver. São Marquinhos, né? Ele tem a resposta para tudo, né? Ele já dá a resposta, né? Aonde que o Espírito estava se movendo? Sobre as águas. Aonde foi que a vida começou? Né? Terra, chamou o mar, produz a relva, luzeiros, os grandes firmamentos. Né? Olha aqui, ó.
Óbvio que as plantas, elas também são seres vivos, né? Mas acho que de um jeito um pouco diferente do que a gente está habituado, né? Mas eu acho bonito, né? Que lá nas águas onde o Espírito pairava, a gente vê Deus fazendo uma coisa diferente lá, né? Ordenando para que elas fossem povoadas com seres, enxames de seres vivos no lugar onde o Espírito pairava, né? Não sei se alguém já tinha percebido isso, né? Que o Espírito estava pairando ali. Era tudo água, era tudo água. Não tinha, né? Depois as águas começaram a se juntar, surge a porção seca. E a partir do momento que surge a porção seca, começa a ter a vida vegetal, vamos dizer assim, né? E depois começa a ter a vida marinha. Então, mas era tudo água, o Espírito Santo estava se movendo ali. E aí, quando Deus vai criando as coisas, surge, né, a porção seca. Estava onde a porção seca? Submersa. Certo, Marquinhos? E em cima dessa porção seca que estava submersa, o Espírito de Deus estava pairando. Então, quando a gente vê aquele versículo em Jó, né, 33, falando sobre a questão da vida, lá no Jardim do Éden, o Espírito Santo já estava produzindo isso de certa forma. Então, no lugar onde ele pairou, veja, Deus não trouxe terra de outro planeta, né? Era tudo água, da água se forma a porção seca, na porção seca gera vida, como a gente viu, e na porção onde estão os mares, onde estão as águas, também gera vida. Então, tudo vida gerada pelo Espírito Santo. Mas tem mais. Vamos ver aqui, Salmo 104, Marquinhos. Aqui para o meio. Salmo 104, versículos 24 até o 30. Poucos versículos. Deixa eu carregar aqui. Outra vez eu já trouxe na tela, né? Hoje eu quis carregar na hora aqui para vocês. Versículo de número 24. Salmista. Olha que bonito. Que variedade, Senhor. Olha como Deus fez as coisas, né? É tanta diversidade na criação, né? Que o próprio salmista fala. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar, olha de novo aí, ó, vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele, o mar, transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo, e lhes dás. Eles o recolhem, se abres a mão e se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam a pé. Envias o teu espírito, e eles são criados. Envia o espírito, e eles são criados. E assim renovas a face da terra. Veja o espírito, né, como, né, Deus promovendo e sustentando a vida, né? Então, de novo, tudo conectado com Gênesis lá no capítulo 1. Espírito Santo. E para finalizar, Isaías capítulo 40. Vamos lá? Capítulo 40, abriu ali? Não, né? Abriu. 40, versículos 12 até o 14. 3 versículos, só para a gente fechar esse tema do Espírito Santo participando da criação, né? Não apenas assistindo de fora, mas agindo, né, como Deus Criador. Versículos 12 e 14.
Vamos descer? Quem na concha de suas mãos mediu as águas? Olha a questão das águas de novo. Vocês estão vendo? Né? E tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pisou os montes e pesou, né, os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como o seu conselheiro ensinou? A pergunta é, que ser humano conseguiria fazer uma coisa dessa que não seja o próprio Senhor? Né? Então, o Espírito de Deus participou da criação, né, com um papel fundamental. Às vezes a gente acha que ele só estava ali andando pela face das águas, mas a gente viu que é muito mais amplo. Né? Então, Espírito de Deus, agente da criação, assim como Pai e também como Filho. Certo, certo, Marquinhos? Vamos continuar? Vamos lá, próximo texto aqui. Pensando. Isso. Outra coisa que a gente sabe é que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele revelou as verdades espirituais e também inspirou os homens a falar a respeito das verdades de Deus. O texto que é bastante conhecido aqui é esse que está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Vamos para ele? Aí você fala, mas isso não está no Antigo Testamento. Marquinhos, como que pode? Né? Ele não está no Antigo Testamento. Pelo contrário, está aqui no finalzinho do Novo, capítulo 1, versículo 21. Mas ele fala, né, dos homens do Antigo Testamento. Né? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, deixa eu fechar ali, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E que homens que o apóstolo Pedro está falando aqui? São os homens do Antigo Testamento. É porque o Novo estava começando ali, né? Então, os homens do Antigo Testamento, eles não falaram da cabeça deles. Não foram conclusões humanas que levaram para aquelas profecias que eles falaram. Estão me entendendo? Não foi porque o cara estudou as leis, estudou os 10 mandamentos e não, vai acontecer tal coisa. Não seria possível só o estudo, né, das leis e dos mandamentos chegar nas profecias que os profetas trouxeram. As profecias sobre o Messias, as profecias sobre os fins dos tempos, né, que aparecem em Ezequiel, que aparecem em Isaías, inclusive. Só foi possível porque o Espírito Santo inspirou esses homens. E o Espírito Santo revelou para esses homens coisas que eles não tinham conhecimento nenhum a respeito. Então, o Espírito Santo foi o responsável, né, em inspirar os profetas a trazer as revelações da parte de Deus, para que isso não fosse de qualquer maneira. Né? Mas tem mais aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Vamos ler? 2 Samuel, voltando agora. Agora sim, Marquinho, está no Antigo Testamento, né? Quem será que está falando ali? Versículos 1 e 2. É só o 2, mas a gente vê o primeiro também. Quem será, Marquinhos? Não é Saul, tá? É? Ou será que é? Não, no segundo Samuel já não tinha mais Saul, né? Né, Val? Saul já era passado, né?
2 Samuel capítulo 23, versículo 2. Né? É Davi falando. Deixa eu ver se carrega. Carrega, a gente vai ler depois. Né? Perder tempo aqui esperando. Vou até deixar aqui o meu texto aberto na tela, porque se não carregar aí, eu leio daqui. Tô demorando. Alguém achou e quer ler? Também serve. Achou aí, Val? É a Sinara que tá folheando aí? Hã? Então eu abro aqui. Falhou, mas eu leio. São estas as últimas palavras de Davi. Né? Então, Marquinho, quem falou não foi Saul, né? Como você muito bem já tinha percebido. Hã? Estas são as últimas palavras de Davi. 2 pontos, abre aspas. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do amado salmista de Israel. Esse é o primeiro versículo. O Espírito, que pena que não abriu ali. O Espírito do Senhor fala por meio de mim. E a sua palavra está na minha língua. Então, Davi, né, falando que, olha, abriu? Aê, Marquinhos, né? O Espírito do Senhor fala por meio de mim. E a sua palavra está na minha língua, né? Na minha boca. Então, o Espírito Santo revelando, como a gente viu aqui no slide, o Espírito Santo revelando, inspirando. Então, não foram só os profetas, mas também, né, Davi. Se você voltar aqui para o texto, né, olha lá. Opa, vou voltar aqui. Primeiro versículo para cima. Palavra de Davi, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do amado salmista de Israel. Tá? Então, os salmos que Davi trouxe, né, tiveram uma inspiração, como a gente vê aqui, né, uma inspiração do Espírito Santo. Mas também a gente tem Miqueias capítulo 3. Será que a gente consegue ver ali? Vamos ver se vai abrir rapidinho, senão eu leio aqui na minha tela. Miqueias capítulo 3. Aí Miqueias está mais para frente, né, Marquinhos? Sim. Tá depois de que livro? Jonas. Aê, Marquinhos. Né? Também demorou ali, mas na próxima vez eu trago tudo prontinho, como na outra fica mais fácil. Capítulo 3, versículo 8. Miqueias falando, tá? Oh, que maravilha. Vamos lá. Quanto a mim, o profeta Miqueias, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para fazer o quê? Para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, o Espírito Santo inspirando as pessoas. Aqui é o próprio profeta falando que, não estou tirando da minha cabeça. Não sou eu dando a minha opinião, né? Mas é o Espírito, o poder do Espírito do Senhor que me faz declarar todas essas coisas que vocês estão vendo. Então, gente, né, no Antigo Testamento, além de participar da criação, a gente vê também o Espírito Santo de Deus inspirando os homens de Deus a comunicar a palavra de Deus para o povo. Mas não para aí, né? O Espírito Santo, ele também tem uma relação, né, fundamental
com os homens. Só que essa relação, ela mudou significativamente depois do Pentecostes. E o próprio Jesus falou isso. Se a gente for para João capítulo 14, versículo 17, é Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, enquanto eu vou explicando, a gente vai carregando o texto. Tá? João capítulo 14, Jesus estava falando que ele tinha que ir para o Pai, né? Mas ele estava falando, não fiquem preocupados, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Né? Veio rápido aí, Marquinhos. Hã? Assim que é bom, né? Versículo 17. Né? Vou ler o 15 primeiro. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim que estejam com vocês para sempre. E aqui Jesus falando, olha, essa dinâmica do Espírito Santo mudaria definitivamente a partir daquele momento. 17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, não é um Espírito que vai ser derramado sobre todas as pessoas de forma indiscriminada. Porque o mundo não pode receber. Porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. E esse em vocês aí quer dizer dentro, na vida de vocês. Então não é um ser que vai estar de fora, mas ele vai estar dentro do coração, da mente, da alma, do espírito, interagindo com vocês, interagindo conosco de forma espiritual. Então a dinâmica do Espírito Santo no Antigo Testamento era uma. No Novo Testamento, nesse novo momento que nós estamos, é completamente diferente. E a gente percebe, inclusive, por alguns versículos. Né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava em todas as pessoas. Algumas pessoas recebiam o Espírito Santo de uma forma bastante diferenciada. José, por exemplo. Quando José interpreta o sonho de Faraó reconhece, o Espírito de Deus está em você, porque ninguém conseguiria falar uma coisa dessa, né, da forma que você fala. Josué foi escolhido para ser sucessor de Moisés, a gente está em Números capítulo 27, porque ele tinha o Espírito Santo na vida. E a mesma coisa Daniel, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, Nabucodonosor também reconhece, olha, realmente você tem o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, né, não se manifestava na vida de todo mundo. Era algo mais seletivo. Né? Uns poderiam experimentar, mas outros, a grande maioria, na verdade, não teria esse privilégio, vamos dizer assim. Né? Então ele estava em certas pessoas, mas em outras pessoas ele se manifestava de uma forma, né, momentânea. O caso de Sansão. Semana passada a gente foi ministrado, né, a respeito dos erros de Sansão. A gente vê que o Espírito de Deus, então, ele tomava a vida de Sansão e Sansão tinha a força para derrotar os filisteus. Mas Sansão não era forte o tempo todo. Era só quando o Espírito Santo agia na vida dele. Então era momentâneo. Momentâneo. Tanto era momentâneo, compara Sansão com José, por exemplo. Sansão tinha um sério problema de ordem sexual, ele não podia ver mulher. Está lá no texto, né? Ele preferiu uma filisteia porque para ele era melhor. Aí não deu certo, veio Dalila, ficou com... Sansão tinha esse problema. Olha José. O que aconteceu quando uma mulher tentou dar em cima de José? O que ele fez? Agiu de uma maneira completamente diferente.
não é verdade? Agora, olha o fim de Sansão e olha o fim de José. Como que a história termina, né? O José trabalha para o governador, mas olha só como que termina a história dele, né? Para o faraó, na verdade, né? E olha só como que termina a história dele. Como governador, um homem poderoso na terra do inimigo, que eram os egípcios. E olha como termina Sansão, né? Sem poder enxergar, né? E tendo que sacrificar para poder, né, terminar com a opressão dos filisteus. Você vê que são histórias completamente diferentes. Porque no primeiro, o Espírito de Deus estava na vida de José. E no segundo, o Espírito ele agia eventualmente na vida de Sansão. Bezalel, né, aí Êxodo capítulo 31, versículo 2 e 3, foi um homem que o Espírito de Deus entrou na vida dele para que ele pudesse construir os artefatos que seriam usados no tabernáculo. Ele foi inspirado por isso. Então, foi também por uma questão momentânea, uma questão pontual. Né? E para finalizar, né, a atuação do Espírito Santo na época do Antigo Testamento era limitada. A gente viu alguns exemplos agora há pouco. Exemplo de José, de Josué. Eu não falei, mas todos nós conhecemos um pouco a história. Daniel, olha a história de Daniel. Né? Daniel, gente, estava na Babilônia. E o que a palavra do Senhor diz? Que ele, né, decidiu não se contaminar. E olha só o resultado que essa decisão trouxe para a vida dele. Deus o abençoou e usou ele poderosamente naquele lugar. Então era uma atuação limitada. Né? Não porque Deus não queria que o Espírito Santo estivesse na vida de todo mundo. É que o povo de Israel não era um povo muito fácil também, né? A gente pode ler pelas próprias escrituras que era um povo duro, um povo difícil, né, de lidar. Deus, né, selecionava pessoas porque no meio daquele povo não eram todos que tinham o mesmo coração. Você acha que existia um José, né, um Daniel para todo lado? Não tinha. As pessoas eram difíceis. A atuação do Espírito Santo, como a gente vê aqui, ela também estava ligada a alguns tipos de ministério. O Bezalel, agora há pouco que a gente falou, José ali governando, né? Então, ministério de governo, os profetas trazendo profecias. Né? Então, tinha um objetivo muito específico. E também durava um certo tempo, não era uma coisa definitiva. Então, esta era a dinâmica do Espírito Santo no Antigo Testamento. Era limitada, era muito específica, determinados ministérios, e era temporal, era por um momento. Lá em João, a gente já vê que a coisa é diferente. O Espírito vai estar com vocês para sempre, porque ele habita com vocês e estará em vocês. É outra dinâmica. Então, aquilo que o Espírito Santo não fez por causa, né, da realidade daquelas pessoas, para nós tem que ser diferente. Mas qual que é o ponto importante que eu queria destacar para vocês antes da gente terminar a aula? Como que está a tua relação com o Espírito Santo? A tua relação com o Espírito Santo, ela tá, deixa eu trocar ali a telinha, né? Será que ela está assim? Limitada, restrita a alguns ministérios, só por um certo tempo? O Espírito Santo age quando eu estou na igreja, porque aqui o culto me emociona, é aquela maravilha toda, né? Fim da semana esquece, não tem Espírito Santo mais.
Se você está assim, eu vou dizer para você que você está no Antigo Testamento. Né? Se o Espírito Santo só me toca quando eu estou aqui na igreja, que eu ouço o louvor, eu emociono, aí a palavra fala comigo. E fora daqui, eu sinto, parece que eu tenho uma outra vida fora deste momento, eu vou dizer para você que você está no Antigo Testamento. Porque a vida, ou melhor, o relacionamento dos homens com o Espírito Santo era limitado, só agia em determinadas circunstâncias, em determinados ministérios, e era só por um momento. O que Deus quer? O que Deus quer é isso aqui. Ó. Você e eu precisamos que o Espírito Santo habite em nós, esteja em nós. Isso aqui é o Novo Testamento. Então, eu posso muito bem, né, ter a minha relação com o Espírito Santo delimitada, restrita e só por um determinado tempo. Quando eu vou orar, às vezes quando eu estou lendo a Bíblia. Se é isso, é Antigo Testamento. Agora, se é isso aqui, ó, se você conhece, então tem que conhecer, porque o mundo não conhece. Se ele habita em você, ele está em você, aí é Novo Testamento. Aí é para valer. Não é só a experiência que tinha lá. Isso nos traz a necessidade da gente mudar a forma como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Porque ele está aqui, ó. Veja que é Jesus que está falando. As letrinhas são vermelhas, né? Ele pediu para que o Pai enviasse o Espírito Santo, para que o Espírito Santo estivesse com você de vez em quando. Certo, Marquinhos? É quando eu estou na igreja, é quando eu vou fazer minha oração, se eu estiver lendo a Bíblia. Não. Para que esteja com você sempre. Então, o pedido de Jesus, Pai, no passado não era assim, porque as pessoas eram outras, porque eu não tinha vindo ainda, porque eu não morri ainda, mas agora é diferente, então envia para que o Espírito Santo esteja sempre. Então, qual que é a nossa oração? Espírito Santo, esteja comigo sempre, assim como Jesus desejou. Espírito Santo, eu quero te conhecer, porque o mundo não te conhece, mas eu quero te conhecer. E eu quero que, Espírito Santo, você esteja comigo, mas também em mim. Vocês estão entendendo? A preposição aqui, professoras, é fundamental, né? O com e o em. Estão entendendo? O com, né, é aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Mas não é só estar do lado de fora, te acompanhando, mas também habitando em você, te transformando de dentro para fora. Para que, se essa transformação ela não se completar, talvez a gente seja um Sansão, que de vez em quando o Espírito Santo agia, né? Ou um próprio Saul, que também profetizou, que o Espírito Santo também desceu sobre ele, ele profetizou, mas olha quem era Saul. Tá? Então, não sejamos Sansões, Sauls, mas homens e mulheres que têm o Espírito Santo, que conhecem o Espírito Santo. Que o Espírito Santo está com você, mas também está em você. E eu achei sensacional a forma como Jesus colocou isso aqui. Porque ele deu um destaque, né, à presença do Espírito Santo, te acompanhando, que é o com você, mas também, né, transformando a sua vida em você, né, dentro de você, habitando você. Amém? Terminamos por aqui. Hoje eu não extrapolei muito, graças a Deus. Né? Semana que vem, então, a gente continua falando mais a respeito do Espírito Santo.
Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.